Tem gente que descobre só na hora de pedir o benefício que o INSS exige a carência até para quem ficou inválido de repente, do nada. Mas será que isso realmente é verdade? Fica comigo porque hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente quando que essa carência é exigida e quando que ela não é exigida, e para aposentadoria por invalidez. A primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender de uma vez por todas é o que o INSS chama de carência. A carência nada mais é do que aquele número mínimo de contribuições mensais que a pessoa precisa ter feito para ter direito a um benefício previdenciário. Na aposentadoria por invalidez, que hoje o INSS chama de aposentadoria por incapacidade permanente, a regra geral é a seguinte: precisa ter pelo menos 12 contribuições mensais para ela. Mas aqui de cara já vem o primeiro ponto de confusão. Muita gente simplesmente acha que por ser um caso de doença grave ou um acidente, a carência vai ser sempre dispensada. Só que infelizmente não é bem assim que acontece. Então você deve estar se perguntando assim: afinal, quando o INSS cobra a carência e quando ele não cobra essa carência? Segura essa dúvida, porque é exatamente o que eu vou te mostrar agora, com alguns exemplos também sobre isso. Na regra geral, a carência é obrigatória. Isso quer dizer que, se a pessoa ficou doente depois de contribuir poucas vezes, o INSS ainda pode negar o pedido feito por ela. Imagine o caso de alguém que contribuiu só 5 meses e depois acabou sofrendo um AVC. Mesmo sendo um caso gravíssimo, o INSS pode entender que a pessoa ainda não tinha completado a carência e, consequentemente, negar o benefício. Mas isso não é injusto? Depende do ponto de vista de quem tá vendo essa situação. A lei entende que o sistema previdenciário ele funciona como uma espécie de seguro social, e para ter direito à cobertura é preciso um tempo mínimo de contribuições. Agora, o detalhe que quase ninguém te conta é o seguinte: não basta ter a carência, você também vai precisar estar na qualidade de segurado ou de segurada. Ou seja, não pode ter ficado muito tempo sem contribuir. Se a pessoa ficou 2, 3 anos sem pagar e perdeu a qualidade de segurado, ela precisa recompor essas contribuições para ter direito novamente. E é aí que surge uma dúvida que trava muita gente. Se eu perdi a qualidade de segurado e fiquei inválido nesse meio tempo, o INSS pode negar? Pode sim, e é o que acontece em milhares de casos todos os meses no Brasil afora. Mas calma, porque nem sempre a carência vai ser exigida. Agora vem a parte que mais gera confusão e também mais chance de aprovação lá no INSS. A lei previdenciária, pessoal, abre algumas exceções claras para casos em que a carência não é exigida mesmo. São situações graves em que o legislador entendeu que a pessoa não pode esperar de forma alguma. Por exemplo, um acidente de qualquer natureza, uma doença profissional e doenças graves especificadas em lei, como o câncer, a tuberculose ativa, AIDS, esclerose múltipla, entre outras. Nesses casos, o INSS não pode exigir carência. E me diz aqui se você quer que eu traga um vídeo com essas doenças, explicando o complemento. Não importa se o acidente foi no trabalho ou fora dele. Um acidente de carro, por exemplo, pode gerar direitos à aposentadoria por invalidez sem precisar completar as 12 contribuições mensais. Agora vem o detalhe que quase ninguém explica direito. Essa dispensa não é automática. O INSS precisa reconhecer o nexo, a ligação entre a doença ou o acidente e a incapacidade total e permanente. Ou seja, não basta o nome da doença estar na lista. É preciso que seja provado que ela realmente deixou o segurado incapaz para o trabalho dele. Então, recapitulando, se for uma doença comum, precisa de 12 contribuições mensais. Se for um acidente, doença profissional ou uma doença grave, a carência acaba sendo dispensada. Simples assim. Mas o problema é que o INSS também erra muito na análise disso. E é aí que entra a importância de uma orientação jurídica especializada em direito previdenciário. Agora imagina a seguinte situação comigo: a pessoa sofre um acidente grave, fica totalmente incapaz, pede o benefício e o INSS nega dizendo que ela não cumpriu a carência estipulada. O que fazer nesse caso? O primeiro passo: não aceite a decisão sem olhar o laudo médico pericial. Muitas vezes o perito reconhece o acidente, mas o servidor do INSS marca o motivo errado no sistema lá da Previdência. Em segundo lugar, dá para recorrer administrativamente. E se o INSS ainda mantiver o indeferimento, o caminho será realmente a Justiça Federal. Os juízes, em muitos casos,
reconhecem o direito quando o acidente ou a doença grave ficam comprovados, né, a ocorrência deles, mesmo sem ter cumprido a carência ainda. E o detalhe que pouca gente te conta: se a pessoa teve o auxílio-doença antes, esse tempo pode contar para completar a carência, dependendo, claro, do caso de cada um. Então, é fundamental que o advogado de sua confiança revise todo o seu histórico de contribuições e até se você já teve algum benefício anteriormente. Agora que você já entendeu isso, vem o ponto final, e também o mais importante de todos. O erro mais comum é esperar demais para pedir o benefício. Tem gente que fica doente, para de trabalhar, deixa de contribuir e só depois de muito tempo vai atrás do INSS. Aí já acaba perdendo a qualidade de segurado ou segurada e, consequentemente, o pedido acaba sendo negado. Por isso, a regra é bem clara: ficou incapaz, procure uma orientação e faça o seu pedido o quanto antes. Quanto mais tempo demorar, maior será o risco de o INSS exigir a carência de novo, que você complete essa carência. E tem um outro ponto também muito importante: se o segurado ou a segurada contribuiu como autônomo, seria o contribuinte individual, e ficou incapaz, ele não pode pagar atrasado para tentar completar a carência. Nesse caso, o INSS não aceita a contribuição retroativa para cobrir o período de incapacidade dele. Então, se esse vídeo te ajudou a entender melhor quando a carência é exigida e quando ela é dispensada, deixa seu joinha aqui no vídeo para eu saber que esse conteúdo fez uma diferença na sua vida, te informou um pouquinho melhor. E se você quiser que eu traga um vídeo explicando um passo a passo simples como recorrer quando o INSS nega o seu benefício por falta da carência, comenta aqui embaixo: quero o passo a passo do recurso. Assim eu vou saber e vou produzir esse vídeo para vocês. A carência, pessoal, é um dos pontos que mais confundem os segurados de uma forma geral, mas também é um dos pontos que mais geram indeferimentos injustos para eles, para os segurados. Se você entendeu direitinho quando que essa carência é exigida e quando o INSS não pode cobrar, você já está um passo à frente de muita gente que às vezes nem sabe disso. Então, se esse vídeo te ajudou, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com quem está passando por essa situação. Isso pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Aqui a gente fala de direito previdenciário de uma forma mais simples, de uma forma prática, realmente para te ajudar nessa luta que é tão confusa, tão complicada perante o INSS. Eu estou gravando o próximo vídeo, pessoal. Espero ver vocês lá, hein? Até mais!